desenhar de propósito, olhando pelo espelho. Vou me desenhar desenhando, porque é isso que eu vejo no espelho. Desenhar me desenhando um desenho que desenha. Esta operação é infinita. Será como uma lembrança. Não esquecer que um dia eu fui artista. Meu nome é Clara Moreira, eu sou artista, sou desenhista. Aprendi a desenhar, fui ensinada o desenho, que é a minha conexão com o processo artístico é através do desenho. E aí isso foi desde muito nova e acho que tá aí a minha formação artística. Muita coisa aconteceu, né, dessa primeira infância para cá, mas a minha formação artística acho que eu carrego desse momento na infância, assim. Meu pai, como tantos artistas do subúrbio, meu pai e a minha avó, eles não puderam viver da profissão artista, mas eram artistas. A minha avó, que era de uma família pobre e dona de casa, ela que organizava a festa do bairro, então ela enfeitava a rua, ela costurava as roupas, ela ensaiava o pastoril, enfeitava as procissões, fazia os estandartes, fazia as bandeiras. E é aqui eu estou conseguindo ir mais adiante e pensando numa perspectiva geracional, eu acho que eu estou trazendo mais para frente a possibilidade de ser artista. Mas enfim, tudo isso para dizer que isso está dentro de mim. Mas quando chegou aquela hora de vou fazer um vestibular, eu decidi fazer arquitetura, não tinha nada a ver com desenho. Era querendo trabalhar com sociologia urbana já desde sempre. Então é como se assim, a profissão artista, ela tá tudo bem, eu sou artista, eu tenho essas coisas todas, carrego tudo isso, mas a profissão artista ficou um pouco como um segredo, ou como uma impossibilidade, ou como algo que não era para mim, que eu não ia conseguir sustentar, que eu não ia conseguir levar adiante, assim. Paralelamente, frequentava o cineclube, era uma coisa que eu gostava de ver filme, sempre gostei, a partir muito da minha mãe, que é cinéfila. Comecei a fazer os cartazes das sessões, que eram semanais, os cartazes eram desenhados, a gente xerocava. Dessa história com o cineclube, foi virando os filmes, foi virando os festivais. Aí terminei o mestrado, poucos meses depois me apaixonei por Sérgio, e que morava em BH. Aí larguei tudo aqui, fui viver essa paixão em BH. Não queria ser mãe, não imaginava que ia ser mãe. Aí teve um dia que eu sonhei, eu não sou muito de sonhar, mas eu sonhei que amamentava. E aí eu amamentava e aí eu senti, era um sonho bem sensitivo, assim, eu via, o bebê me via, eu via. Aí eu acordei chorando, assim, muito emocionada. E aí eu acordei e falei pra Sérgio, eu acho que eu vou querer ter filho em algum momento, assim, eu tive um sonho, mexeu muito comigo. Aí eu chorando, assim, foi um momento bem estranho. E aí ele, tá bom, né, porque a gente tinha conversa, assim, ele já tinha 2 filhos. Aí a gente tinha uma conversa, não, eu não quero ter filhos. E aí ele, que massa, aí ele também aceitou o meu desejo naquele momento e a gente ficou, tá bom, vamos lá, um dia a gente vai ter e tal. Aí quando foi 15 dias depois, eu já tava grávida, né, gente? Eu já estava grávida quando tive esse sonho. E eu não sabia, mas eu já estava grávida. E aí foi ótimo, porque pelo menos eu descobri que estava grávida, tinha pelo menos 15 dias que eu queria, né? E aí eu decidi viver esse processo da maternagem, assim. E iria lentamente voltando a trabalhar e tal, com os processos de ilustração e tal. E aí, puf, engravidei de novo. Com 5 meses de Gal, descobri que estava grávida de novo. Não foi planejado também, vamos embora. Decidi ter. E quando foi no outro ano, estava com 2 bebês. Não parei de amamentar Gal, então amamentei os 2 por 2 anos, os 2 e 1 ano Gal. Assim, 3 anos amamentando, sendo 2 desses anos amamentando os 2. E esse foi um processo muito intenso, assim, de vida. E de repente tenho 2 filhos. E de repente também eu largo esse casamento, assim, que ficou uma merda. E aí eu saio desse casamento, saio dessa história, com meus 2 filhos, sem grana. E aí, nesse momento, é quando eu resolvo ter coragem de ser artista. Então, eu não entendo o que aconteceu. Eu não acho que faz sentido, porque era quando eu estava com menos recursos, com menos perspectiva.
E foi bem nesse momento em que eu resolvi encarar e sonhar alto, assim. Sonhar em viver totalmente do meu processo artístico. Hoje, quando olhei no espelho, vi que algo saía do meu olho em direção ao lápis e se amarrava nele. Ainda é muito difícil. Eu acho que estruturalmente é difícil ser artista no Brasil, estruturalmente é difícil ser mãe no Brasil, estruturalmente é difícil ser cuidadora de pessoas no Brasil. Eu acho que todo desenho que eu faço, mesmo se não vai ter, sei lá, um bebê ou se não vai ter figuras que têm relação com a maternidade. Acho que todo desenho que eu faço tem a ver com a maternidade que eu vivo. Algo da experiência radical no corpo que eu vivi com a maternidade é totalmente o que eu venho desenhando, assim. Eu venho desenhando esse corpo, assim, né? O meu corpo exausto, eu venho desenhando esse meu corpo livre, eu venho desenhando esse meu corpo de possibilidades, né? A gente sempre teve as representações artísticas do que era uma maternidade, um fetiche do corpo da mulher grávida, sempre foi um tema da produção artística. Para mim, a importância maior que tem, e que a gente já comentei antes, que eu acho que é uma espécie de novidade epistemológica, é tantos corpos mães produzindo arte, independente do tema. Acho que esse para mim é... Porque eu vejo como mãe cidadã essas produções na música, na dança, no teatro, nas artes visuais, quando eu vejo na pesquisa, quando eu vejo as produções, que isso me toca de um jeito assim, que qualquer produção sobre maternidade não necessariamente vai me tocar. Até porque homens vêm fazendo isso aí há muito tempo, produzindo sobre maternidade, falando sobre isso. Então, de repente, para mim ver, e aqui em Recife, encontrar tantas mulheres, aqui em Pernambuco, tantas mulheres que são da minha geração, que também estão experimentando processos de não estarem nessa família tradicional onde tem o pai, onde tem a mãe e tal. A gente também está experimentando esses outros jeitos de ser família e produzindo arte. Para mim, isso é uma revolução, eu acho. Agora, é uma bagunça tão grande, mas... Deixa eu ver, não tem nada muito... Não tem nada muito... Posso mostrar esse aqui. Ai, tem tanta coisa. Mas... Esse é um desenho de autorretrato, que eu sento aqui, aí tem um espelho. Aí comecei a desenhar, assim, meu peito. E é como se fossem essas fitas soltando, sabe? Do peito. E aí eu acho que eu vou fazer um outro que é essas fitas com um nó. E tem os dois desenhos. Esse é um desenho que está em processo, que tem a ver com essa pesquisa com fitas que eu tenho feito. Que são processos de autorretrato também. Eu vedei a iluminação que vem da rua para eu manter a mesma luminosidade aqui dentro, porque quando eu fico com muito trabalho, eu tenho que trabalhar de noite e de madrugada. Aí, para que eu tenha as mesmas condições de iluminação durante o dia. Mas assim, essa luz branca e até meio escura é a luz que eu gosto de desenhar. Porque ela não vai, o papel reflete, né? E aí ela deixa ela não reflete tanto, o papel não reflete tanto assim, eu consigo ver mais detalhes. E tem os desenhos de Gal aqui, ó. Esse aqui é ela, essa sou eu, essa é Gal. E aí ela sempre desenha e ela nos corações, não sei o quê. E esse é um desenho de quando eu era criança. Nesses papéis que vinham da Chesf. E eu tinha sempre tive essa coisa de desenhar pássaro. Tem muito desenho da infância que são esses pássaros. Que é muito engraçado, né? Porque de certa forma é muito pássaro que eu desenho.
Parece muito pássaro. As mulheres pássaro, passa para todo lado. Aí aqui tem essa prancheta, aqui tem esse mesão que dependendo do trabalho ele tá mais ou menos cheio de coisas. Eu também desenho na parede, aqui tem aqui, isso é um papel, eu também desenho aqui quando as coisas são maiores e aí às vezes coisas que eu tô entendendo o que é, esses desenhos abstratos que eu tô fazendo, eu tô tentando entender o que é, às vezes eu deixo pendurado assim na minha cara. Mas assim, tem aqui, desenho ali, às vezes várias coisas ao mesmo tempo, porque são as coisas que estão no meu coração e também são as encomendas, os jobs. Aí são vários, como é que chama assim, frente de trabalho, ao mesmo tempo. Muito bagunçado, né? Eu vou morrer de vergonha vocês mostrando isso, né? Mas eu acho bom também, porque às vezes o povo pensa, eu falo assim, meu ateliê da artista, aí parece uma coisa bem charmosa, né? E aí um caos, um aperto, um calor, e não é charmoso. E é assim mesmo, assim, né? Como a respiração ou como uma lágrima eu saio do olho. Me amarro ao lápis em um nó. O nó é um pacto. Cada nó é um desejo que só se realiza quando a fita se desfaz com a força do tempo, da umidade do Recife e do sal do mar. O lápis não se continua da fita feita de cetim amarelo. Gentilmente ele apenas a lê, como se fosse um projetor de cinema antigo. As pontas não são visíveis. Não sabemos se possuo pontas. A mão recolhe a fita dentro de si apertada. Não posso revelar se sou da mesma natureza das linhas das mãos. O punho cerrado é uma semente. Não sabemos se vem das unhas ou dos olhos. Não sabemos da minha relação com as veias que saltam. Não sabemos o que tinha antes dos olhos. Terminei o desenho. Não tenho certeza se estou ligada ao desenho ou se ele é uma marca de adeus. Eu sei que chorar é um tipo de respiração.